certo? Na aula passada, a gente começou a estudar a abordagem clássica, né? A gente iniciou a abordagem clássica, estudando a questão da administração científica. Eu abandonei, tá certo, aqueles slides. Eu achei... minha gente, eu sou sincero para vocês, eu sou morto de preguiça para fazer slide, então meio que pego os slides na internet e só adapto. Então, uma coisa ou outra eu tiro de um canto, coloco no outro, né? Pego coisa da apostila e coloco. Então, eu só faço adaptar, tá certo? E esse slide aqui é fantástico, porque tem tudo. Aí, como eu já sei a teoria, eu faço só explicar por cima. Mas antes de eu começar, eu queria saber quem foi que teve curiosidade de assistir o filme lá do Charlie Chaplin. Ninguém, né? Eu assisti. Quem foi que disse eu assisti? Eu ia assistir. Tá. Gustavo, a É Ruth, engraçado demais. Eu não tinha assistido ainda, mais engraçado demais. só o Gustavo e a Ruth, o Pedro Levi. Então, quem não assistiu, não precisa assistir todo não, tá certo? Assista os primeiros 20 minutos do filme, que mostra praticamente tudo desse tempo. Vocês vão ver, depois vocês assistam, tá? Vocês vão ver que tudo que eu vou falar hoje na aula de hoje, vocês vão visualizar tudo no filme. Porque o filme é daquela época, tá certo? Na realidade, o filme é uma crítica à administração científica e aos princípios adotados por Taylor. É uma crítica clara ao modelo de Taylor, tá certo? Depois a gente comenta um pouco do filme quando a gente tiver... Trabalho lá não pode parar, não, viu? Uma... Na hora que ele fica doido lá, o Charlie Chaplin, aí ele sai pro outro lado, né? Para a máquina. Quando liga, o povo correndo atrás dele, mas quando liga, não pode ter que parar de correr atrás dele para começar a trabalhar. Não pode parar um minuto. Até para comer, o povo não podia ter o descanso nem da comida, né? Tinha que ter uma máquina lá. O povo era tão fissurado pela produção que inventaram uma máquina lá para o operário não parar, né? Para ele ser alimentado enquanto ele estava lá apertando os parafusos. Então, a gente vai ver hoje esse modelo de produção. O nome do filme é Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Eu coloquei o link lá no grupo. Vocês voltam um pouquinho as mensagens, né? Porque deve ter um monte de mensagem. Aí vocês olham que tá lá o link. Tá certo? Aí eu vou apresentar aqui, depois a gente comenta um pouco mais sobre o filme, tá certo? Vou passar aqui o slide. Então vamos lá. A origem da abordagem clássica, né, se dá nas decorrências da Revolução Industrial. Então, como eu já falei na aula passada, né, a administração científica e a abordagem clássica, ela surge com a Revolução Industrial. O que estava acontecendo? As pessoas estavam saindo daquele modelo feudalista, né, estava saindo do feudalismo, né, já tinha passado do mercantilismo e a gente estava entrando no começo do sistema capitalista. As pessoas estavam saindo do campo, indo para a cidade, e aí aquelas pessoas estavam começando a trabalhar nas indústrias. Então, aí a gente tem alguns fatos que são importantes a serem mencionados para um entendimento dessa teoria. O primeiro é a questão do crescimento acelerado e desorganizado das empresas. Então, as empresas estavam crescendo, né, rapidamente e não se tinha uma organização, né? Não se tinha, era tudo desorganizado naquela época. Então, o que foi que aconteceu, né? Estavam surgindo aquelas máquinas, né? A própria mecanização das coisas, a questão do trem, né? E das máquinas em si. Então, tinha lá um aumento produtivo, né? A questão das máquinas trouxe um aumento produtivo ligados àquelas novas tecnologias que foram aplicadas com a produção, e em meio a isso também surgiu uma necessidade de aumentar a questão da eficiência e a competência das organizações.
Então, aí, o que que era feito anteriormente? Antes, o trabalho ele era feito peça por peça, né? O trabalho ele era feito peça por peça. E aí, o que que acontece? Há uma ruptura daquele trabalho meio que artesanal, que era feito anteriormente, e foi adotado um modelo de produção industrial, né? Um modelo de produção em massa, que a gente vai ver, né, que o trabalho, os princípios de Taylor vão aumentar nessa questão da eficiência do trabalho. Nas aulas passadas, a gente comentou um pouco sobre o que é eficiência, o que é eficácia, né? A gente já viu a diferença entre esses dois processos, né? A eficácia é entendida como o processo, eficácia é entendido como você chegar a um determinado resultado, né? Você atingir um determinado resultado objetivo. Já a eficiência é o processo, né? O processo para chegar àquele resultado, né? Então, a eficiência tem a ver com o processo. Então, quanto menos recurso utilizar, quanto menos tempo utilizar, mais eficiente eu vou ser. E aí, dentro dessa abordagem clássica, deixa eu só, a gente vai ter basicamente duas teorias. A gente vai estudar hoje a teoria da administração científica, que foi desenvolvida por Frederick Taylor, né? E, e posterior à administração científica, nós temos a teoria clássica de Fayol. E aí a gente vai ver, e meio a isso, a gente tem o Fordismo, né? Que nada mais é do que Ford, ele pegou basicamente os princípios que Taylor tinha desenvolvido e adotou um sistema de produção em massa. Então, meio que o Ford não é uma teoria da administração científica, mas ele é considerado como um braço direito, né? Ele pegou tudo que Taylor tinha dito e colocou em prática. Então, Ford ele é estudado, né, dentro da administração como um grande executor da questão dos princípios da administração científica. Então, o que que a gente tem na administração científica? Como a gente viu, a administração científica ela tem ênfase nas tarefas, a gente tem um aumento da produtividade, a gente tem uma racionalização dos métodos de trabalho, através da divisão do trabalho, e uma abordagem, né, de baixo para cima. A gente vai ver que Ford, ele utilizou todos esses princípios, né, da especialização do trabalhador. Eu vou já explicar o que seria especialização. Adotou o método de produção em massa, né, a linha de montagem, eu vou explicar isso depois, e a questão da carga de trabalho. E aí, Fayol, ele vai dar ênfase na estrutura, aumento da eficiência da empresa, vai dar atenção mais para a questão em si do administrador, os elementos da administração, e vai ter uma abordagem mais na questão do todo, né, do todo para as partes. A gente vai compreender depois a teoria clássica, a gente vai estudar depois mais a teoria de Fayol. Hoje a gente vai focar a nossa atenção para a administração científica. Então, passando aqui o slide. Então, a administração científica, ela surge através de, de um cara chamado Frederick Winslow Taylor, né? Ela vai surgir em meados do fim do século XIX para o início do século XX. Taylor, ele era um engenheiro mecânico, tá certo? Ele era uma pessoa que ele trabalhou durante diversas fábricas. E Taylor, ele era muito curioso, porque ele visualizava o trabalho que as pessoas desempenhavam lá na época, e ele percebia que as pessoas, elas meio que, como é que eu posso dizer? Elas aprendiam observando uma a outra, né? Elas faziam um trabalho uma a outra, e Taylor, ele sempre foi muito observador, então ele via as pessoas trabalhando lá na fábrica, e ele observava que existia muito desperdício na questão dos tempos, né? Ele observava que para um funcionário, por exemplo, apertar o parafuso, ele tinha que fazer tantos movimentos, ele tinha que pegar o parafuso em um lugar, né? Se transportar para outro, pegar a ferramenta, né? E aí ele observou que se todos aqueles materiais estivessem perto dele, do trabalhador em si,
tudo ficaria mais fácil, o trabalhador reduziria a questão do seu esforço e a produção iria, né, ficar mais rápida. E aí, Taylor, né, tendo todas as suas ideias, né, de observação e medir. Então, Taylor, ele era muito inteligente porque, além de observar, ele media, né, ele mensurava. Mensurar significa medir. E aí, ele anotava, ele ficava anotando, igual um doido, né, e ficava observando as pessoas trabalhando e ficava anotando o tempo que cada pessoa demorava para fazer cada tarefa dentro lá da fábrica. Então, o que foi que Taylor percebeu? Taylor, ele viu que se as empresas, né, se o administrador adotasse não um raciocínio até então, que antes tudo era empírico, né, o que é o conhecimento empírico? Aquele conhecimento do dia a dia, né, aquele conhecimento sem comprovação, né? Por exemplo, como é que você sabe quando você vai ultrapassar uma rua, por exemplo, você vai ultrapassar de um lado para outro? Como é que você sabe o momento exato para ultrapassar a rua? Vocês já pararam para pensar? É um conhecimento empírico, né? Você sabe que tem que olhar para os dois lados, você tem que observar se não tem carro passando, né? Então com a observação, você aprende que o momento certo para atravessar a rua, né? Ali é um conhecimento que é gerado de geração em geração, né? E aí, Taylor meio que pega esses dados do conhecimento empírico, e diz que a organização não deve utilizar tanto esses dados, mas o trabalho em si deve ser feito de uma forma científica. E aí, o que ele chama de método científico? Tudo o que é utilizado através da observação e da mensuração. Então, tudo o que é medido, tudo o que é observado, né, e comprovado através de técnicas é conhecido como a questão do conhecimento científico para Taylor. Então, a administração e a organização devem ser tratadas cientificamente, não empiricamente. Esse é o primeiro ponto da teoria de Taylor. Então, aí a gente dá mais a questão do planejamento no lugar da improvisação. Então, a questão, existe um método para executar aquele trabalho. Então, por exemplo, para eu fabricar tal produto, existe um método certo para executar aquele produto. Primeiro você encaixa a peça A, depois a peça B, depois a peça C, naquele exato momento, naquele mesmo local, né, com aquele mesmo tempo. Então, existe um padrão para se fazer aquele produto. Então, não era mais um trabalho mais artesanal, um trabalho mais de improviso, né? Fazer de qualquer forma, né? Então, Taylor, ele traz essa mecanização, né? Essa padronização dos trabalhos. E isso a gente vai ver que vai gerar um aumento da eficiência da produção e um aumento, consequentemente, na produtividade. Então, a gente tem a questão da ciência no lugar do empirismo. Então, a gente vai ver basicamente dois períodos nos pensamentos de Taylor, né? Alguns teóricos também vão dizer que a administração científica teve 3 momentos. A gente vai ver cada um deles, né, depois. Então, no primeiro período, Taylor voltou-se para a questão da ênfase nas técnicas de racionalização do trabalho. Então, o que se voltou nesse primeiro momento? Procurar ver e mensurar os tempos e os movimentos que cada trabalhador executava em cada tarefa dentro do processo produtivo. Então, racionalizar, né, medir, né, através do estudo dos tempos e movimentos. Então, e outra coisa é a questão da remuneração diferenciada da produção. Eu vou já comentar sobre essa questão da remuneração e como ela foi algo que mudou, que gerou muita revolta, né, naquele tempo, mas que Taylor teve uma grande sacada depois. E no segundo período, foi visto mais a questão da racionalização do trabalho, mas em conjunto com a própria estruturação da empresa. Então, meio que Taylor ele vai, em segundo momento, propor que para que a administração científica seja adotada como o todo, né, da empresa, ou seja,
a administração científica ser utilizada no escopo, em todo o escopo produtivo, né? E através das linhas de montagem, e aí a administração científica realmente ser adotada como padrão dentro das empresas. E aí, em um segundo momento, Taylor vai se preocupar em formalizar todos esses estudos e aí surge o livro, né? O best-seller de Taylor, né? Que é a questão dos princípios, né, de administração científica, que é o livro dele. Então, o primeiro ponto, né, a organização racional do trabalho. Como eu já havia falado, né, durante seus estudos, Taylor, né, verificou que os operários, né, eles aprendiam suas tarefas através da observação dos outros. Então, os operários iam trabalhando e observando como é que cada funcionário trabalhava e assim ia copiando, né, e aprendendo um com o outro. Com isso, o mesmo trabalho era realizado de maneiras diferentes. Então, é, podia dizer que um operário fizesse o trabalho de uma forma e outro, né, realizasse de outra forma. E isso, dependendo da forma que o operário realizava o trabalho, poderia gerar tanto desperdício de recursos como também de tempo, né? Não existia uma padronização até então na questão da realização do trabalho. Então, Taylor viu a necessidade de substituir aqueles métodos rudimentares, né, aqueles métodos artesanais, por métodos científicos, né? Aí a gente entende esse método científico essa questão da padronização, né? A racionalização do trabalho. Então, esse método de Taylor, ele recebeu o nome de organização racional do trabalho. Então, quais eram os aspectos fundamentais da racionalização do trabalho? Ele analisava o trabalho, né, através do estudo dos tempos e movimentos. Ele estudou a questão da fadiga humana, ou seja, Taylor observou que se o operário executasse o trabalho de forma mais racionalizada, ele ia gerar menos movimentos e com isso ele ia ter menos fadiga do que se ele realizasse o trabalho daquela forma mais rudimentar. Então, pensa lá, eu acho que a maioria viu o vídeo, né, que eu passei na aula anterior, lá do pedreiro, né, o exemplo lá do pedreiro que vai construir lá uma parede. E aí, à medida que a parede vai aumentando, o movimento que o pedreiro faz de levantar até o chão para pegar o tijolo, né, e subir, aí depois pegar a massa, né, se os tijolos e a massa estivessem na mesma altura que o pedreiro, ia evitar dele descer, né, baixar para pegar. Então, esse esforço de descer gera mais fadiga do que se todos os materiais, né, as matérias-primas, como o tijolo e a massa, estiver na mesma altura que ele. Então, Taylor percebeu que, através de trazer ou seja, trazer a produção até ele, gerava menos esforço, menos fadiga do que aqueles métodos tradicionais. Outra coisa que Taylor também percebeu e implementou foi a questão das esteiras, né? O trabalho vinha até o operador do que o contrário, do que o trabalhador ia até o trabalho. Então, nesse momento, começa a se criar as esteiras, e a gente observa muito bem isso no filme Tempos Modernos, né? Onde tem a esteira de produção, os parafusos vão até os trabalhadores e os trabalhadores vão só, né, apertando os parafusos. E com isso você ganha tanto um aumento de produtividade como também de menos fadiga, né? Porque aí o operário não precisa se transportar até outro lugar para chegar até o parafuso, né? O parafuso vai até ele. E aí, através disso, a gente também tem a questão da especialização do trabalho, que é a divisão do trabalho. O que é isso? Em vez de um funcionário fazer todo o trabalho, ele vai fazer só uma parte daquele trabalho. Então, um aperta um parafuso, outro aperta outro parafuso, outro faz uma coisa, outro vai fazer outra coisa. Então, em vez de cada um fazer todo aquele produto de uma vez só, o trabalho é dividido, né? E cada um vai fazer uma parte em si do trabalho.
E aí a gente tem também a questão do desenho dos cargos e tarefas, né? Desenhar quem é funcionário, quem é gerente, né? O que cada pessoa faz dentro da organização. A gente vai ter a questão do incentivo e salariais e premiação. A gente vai ter a figura do homem econômico, que eu vou comentar um pouquinho depois, né? A gente vai ver um estudo das condições ambientais do trabalho, a gente também vai comentar isso depois. Nós vamos ter a questão da padronização dos métodos e máquinas e a supervisão funcional. Vou comentar cada aspecto daqui a pouco, tá certo? Então, em um primeiro momento, né, o ponto principal no estudo de Taylor foi a questão da análise do trabalho e do estudo dos tempos e movimentos, né? Como já repetindo, né? Então, Taylor, ele analisava o trabalho, né? Observava a operação de cada operário e aí decompunha, né? Ele fazia uma decomposição da tarefa em movimentos simples, né? Baseado na teoria de Descartes, né? Em especializar o trabalho o menos possível. Então, ele observava o movimento que o operário fazia, o tempo que ele gerava para fazer aquele movimento. Então, era algo bem metódico mesmo, né? Mas ele era necessário para medir a questão da produção. Então, paralelo a essa análise do trabalho, né, era feita a questão dos tempos, né? Era determinada a questão de um tempo médio da execução de cada tarefa. Então, era anotado, para apertar tal parafuso demorava 1 segundo, 2 segundos, e com isso gerava, né, a questão, né, de um tempo médio. Aí, Taylor também adicionava a questão do tempo morto. O que era o tempo morto? Era o tempo que o funcionário gastava para ir no banheiro, para, sei lá, beber água, lanchar, almoçar, né? Então, em paralelo a essa questão do tempo que era executado dentro da fábrica em si, era adicionado um tempo morto, né? O tempo que não se produzia, né? Que era o tempo que o funcionário ia, né, a tarefa. E aí é bem interessante que lá no filme também a gente observa essa questão dos tempos, né? Tinha lá uma máquina que registrava tudo que o funcionário entrava. Então, era tipo um ponto eletrônico, né? Meio rudimentar. O funcionário chegava lá na fábrica, passava o cartão, né, para dizer o horário exato que ele chegava. Aí, no momento que ele parava de estar lá executando o trabalho, né? No caso, no momento que ele parava de apertar os parafusos, que ele ia, por exemplo, beber água, ia no banheiro, ele tinha que apertar lá, né? Colocar lá o cartãozinho, né? Que ele tinha parado a produção. Aí ele ia no banheiro e apertava de novo. Quando ele retornava, passava o cartão depois para os operários lá da fábrica saber o tempo exato que ele demorava, né? Lá no banheiro, né? Para saber bem direitinho o tempo morto em que ele não trabalhava. E com isso se tinha a questão do tempo padrão, né, para cada peça, né, para cada trabalhador, né, para cada produto em si. Então, aí a partir do tempo padrão de execução de tarefa, era possível racionalizar o trabalho, eliminar o desperdício e controlar a questão da produtividade de todos os operários. E aí a gente tem a figura do Gilbert, né, que era outro estudioso, né, da questão da teoria da administração científica, e ele verificou, né, que os trabalhos poderiam ser reduzidos, né, decompostos em movimentos elementares, né, definindo os movimentos necessários para a execução de cada tarefa. Então, Gilbert observou, por exemplo, para a questão dos parafusos, né? Ele viu que para eu colocar um parafuso, eu tinha 7 movimentos elementares, né? E aí pegava o parafuso, arrochava o parafuso, né? Então tinha os movimentos, né, necessários para fazer cada tarefa. E aí, passando, né, dos principais pontos na questão também da administração científica é o estudo da fadiga humana, né? Porque durante os estudos, né, dos movimentos, a gente viu que
identificou-se efeitos negativos da fadiga na questão da produção. Então, quando as pessoas elas estavam... Que fadiga é o cansaço, né? O cansaço humano. Então, quando as pessoas estavam cansadas, elas diminuíam a questão da produção, ela tinha uma queda da qualidade do trabalho executado, perdia-se tempo, né? E, além disso tudo, gerava doença e acidente na questão do trabalho. Então, o fato em si de Taylor, de Taylor desenvolver toda uma padronização do trabalho, diminuir essa questão da fadiga, né? Em um certo ponto, porque os movimentos que o funcionário executava de uma forma mais rudimentar, meio que foram reduzidos em um terço, né? Com a aplicação dos estudos dos tempos e movimentos. Então, era necessário reduzir a fadiga, sendo criados os princípios de economia de movimentos. Então, uso do corpo, né, arranjo do material, desempenho das ferramentas e máquinas. Então, para reduzir a fadiga, eu tinha que, né, fazer todo um estudo, ou seja, a posição em que você estava no corpo. Então, de repente, se você estava executando um determinado trabalho em pé, então a sua postura corporal, né? O arranjo dos materiais, ou seja, das peças, né? Das matérias-primas de produção. Então, se eles estivessem mais perto de você, você geraria menos fadiga. E tanto a questão do desempenho das ferramentas, né, e máquinas em si, né? Como essas ferramentas e máquinas estavam alocadas, iam diminuir a questão da fadiga humana. A divisão do trabalho e especialização, né? Eu já falei um pouco, o que é isso. Especialização e divisão do trabalho é basicamente a mesma coisa. Você determinar que cada funcionário vai fazer uma parte daquele trabalho. É uma decorrência, né, do estudo dos tempos e movimentos, né? Com a racionalização do trabalho e padronização dos tempos e movimentos, o trabalho foi dividido em tarefas específicas atribuídas a determinados operários. A ideia básica era de que a eficiência aumenta com a especialização, né? Cada operário passou a se especializar na execução de sua tarefa, ok? Pessoal, estou indo muito rápido, tá cortando o meu áudio, a minha internet apareceu uma mensagem aqui que... Tá cortando um pouquinho. Cortou aqui um pouco. Tipo, não fica voz de robô, mas às vezes fica silêncio e depois volta. É porque eu tô em um local diferente do local que eu tava, por conta que as galinhas estão meio que tão doidas. Acho que até dá pra ouvir barulho de fundo. As galinhas tá muito doidas, professor. Mas enfim, mas qualquer coisa, se vocês não estiverem me ouvindo, vocês falam, tá certo? E qualquer coisa, se eu estiver indo rápido demais, às vezes eu acabo me empolgando, falando rápido demais, e às vezes eu esqueço de perguntar se vocês estão entendendo ou se vocês querem comentar alguma coisa, tá certo? Qualquer momento vocês... Tá suave aqui pra mim. Pronto, qualquer coisa vocês falam, tá certo? Porque às vezes eu tô falando rápido demais, qualquer termo que eu tenha falado e que vocês não tenham entendido, vocês falam, tá certo? Podem participar da aula também, comentando, tá certo? Então, vamos lá. Então, cada operário, né, passou a se especializar na execução de sua tarefa. Isso é muito importante, porque essa questão da especialização. E isso foi adotado, pessoal. Até hoje, as empresas adotam essa estratégia de Taylor. Porque se você sabe executar, se você só executa uma tarefa, você acaba que se torna eficiente, né? Aumenta a questão da eficiência, você já sabe como executar, então você vai executar aquela tarefa de uma forma mais rápida e você vai achar a melhor forma de executar porque você só faz aquilo. Então, isso é adotado até hoje nas organizações. Então, tem a pessoa que fica no caixa, tem a pessoa que só vende, né? Tem a pessoa que atende. Então, cada um tem de sua tarefa, vai melhorar o trabalho em si.
né? Que ele vai saber exatamente como executar cada tarefa. Desenho dos cargos e tarefas. Então, a partir da administração científica, a primeira tentativa de se desenhar a questão dos cargos e tarefas. O que é isso? Cargo. O cargo é, por exemplo, lá no filme, no filme Tempos Modernos, a gente observa alguns cargos. Então, por exemplo, tinha aquela pessoa que era responsável por aumentar a velocidade das máquinas, né? Aquele homem meio musculoso, né? Sem camisa, que ele fica diminuindo, né? Apertando lá as alavancas. Então, ele é o responsável lá por aumentar a questão da produção. A gente tem os operários, né? Para quem viu, que são aquelas pessoas que ficam lá na esteira, apertando os parafusos. E nós temos o chefe, né? O grande chefão que faz tudo. Então, cada pessoa lá naquela organização tem o seu cargo e tem sua tarefa definida. A tarefa é entendida como fazer dentro da organização, né? O que a pessoa faz dentro da empresa. Então, ele conceitua aqui, né, tarefa como a menor unidade da divisão de trabalho, então, o que cada pessoa faz no trabalho em si. E, ao simplificar as tarefas, tinha-se como base a ideia de que os operários deveriam apenas realizá-las e não pensar ou decidir. Então, ao simplificar a tarefa, você não precisava pensar para executar. Então, é meio que a robotização, né? E o filme Tempos Modernos meio que faz uma crítica a isso, né? Essa questão da mecanização das tarefas. Porque o Charlie Chaplin, ele em um momento, ele está tão acostumado em apertar parafuso que ele só faz aquilo que quando, por exemplo, ele vê uma mulher que dá uma roupa que é parecida aos parafusos, ele quer apertar os botões lá do vestido da mulher, né? É algo meio cômico, né, no filme em si, mas é uma crítica ferrenha, né? Que o Chacha termina lá o trabalho e ele sai com o mesmo movimento, né? Acaba que é uma mecanização do trabalho, essa repetição massiva da mesma tarefa, né? Uma crítica ferrenha a esse modelo aí de Taylor. E aí, a gente chega a um ponto central e crucial na questão da administração científica, que gerou, minha gente, uma revolta tão grande na questão dos operários naquela época, que a gente viu até no vídeo, né? Que gerou até o Taylor foi até por questão do Congresso, gerou até uma investigação no Congresso americano. Então, o que foi que Taylor observou? Naquela época, o que acontecia? Os funcionários, eles eram pagados por dia de trabalho. Então, por exemplo, se o funcionário ia lá para a fábrica, trabalhava o dia e ganhava pelo dia. Então, independia a questão da produtividade dele. Se ele só fabricasse 10 peças, ele ia ganhar aquele valor. Se ele fabricasse 100 peças, ele ia ganhar o mesmo valor. Então, em um primeiro momento, o que foi que os funcionários pensaram? Aumentou a questão da produtividade, né? Porque os funcionários, a partir do momento que eles adotaram os princípios da administração científica, eles passaram a trabalhar mais, né? Não é que eles começaram a trabalhar mais, eles começaram a trabalhar de uma forma mais rápida, né? Mais eficiente. Eles ficaram mais produtivos, mas, em compensação, o salário continuou o mesmo. Aí, o que foi que eles pensaram? Esse método da administração científica é só um meio de o produtor, né, os donos da fábrica, ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro em cima da gente. Então, qual foi a sacada de Taylor? Taylor colocou a questão do trabalho por produção. Então, Taylor, ele modificou a questão do trabalho pela questão da produção. Então, em vez do operário ganhar pelo dia de trabalho, ele passou a ganhar por peça. Então, se ele produzisse mais, ele ia ganhar mais, né? Então, deste modo, né, foi necessário criar um plano que fizesse com que os operários trabalhassem dentro do tempo padrão estipulado pelas suas tarefas,
Foi substituída a remuneração baseada no tempo de trabalho pela remuneração baseada na produção. Foi também criada a premiação para operários que produzissem além de tempo de trabalho. E com essa política, né, não esqueçam de colocar o presente lá no chat para eu saber que... Professor, qual é a página que o senhor está usando do PDF? Que o senhor colocou lá no início? Eu acredito que não são as mesmas páginas, Paulo Nali, porque esse slide aqui, ele é baseado numa versão um pouco mais antiga do livro de Chiavenato, porque o Chiavenato, todo ano ele lança uma versão nova desse livro. E essa versão que eu passei para vocês é uma versão mais atualizada. Tem basicamente o mesmo texto, não vai modificar basicamente nada, só que a Venato ele costuma acrescentar algumas coisas, alguns estudos de caso novo, então pode ser que a página não seja a mesma, tá certo? Mas tudo que tem aqui no slide é uma simplificação do que tem lá na apostila, tá certo? Então, meio que tem uma simplificação. Depois eu passo os slides para vocês. Quando estiver perto da prova global, eu passo os slides para vocês. Eu não vou passar agora, porque eu vou pedir fichamento daquele capítulo, aí possa ser que algum bonitinho, né, não queira ler lá o capítulo, aí queira só pegar o que tem no slide. Se bem que ele vai ter o vídeo depois, né, mas aí mesmo assim, tendo o vídeo, ele vai ter o trabalho, né, de copiar ou digitar. Então, por isso que eu não vou passar o slide agora, mas depois eu passo. Tá bom. Tá certo? Então, a sacada de telho, acho que todo mundo voltou, né? Não tinha 30 e poucos. E aí, eu acho que alguns voltaram e outros não. Vou só ajeitar aqui. Pronto. Aí, a sacada de telho, em um primeiro momento, foi genial. Porque aquela percepção que o operário tinha de que, independente se ele produzisse 10 peças, 100 peças, 1000 peças, ele ganhava o mesmo valor por dia, meio que modificou, porque aí a questão do salário ia depender da questão do trabalhador, né, da produtividade. Então, se ele fabricasse, se ele produzisse mais, ele ia ganhar mais. E isso foi genial, e isso é adotado até hoje, minha gente. A maioria das empresas, você tem a questão das metas de produção. Se você vender tantas peças, você tem um adicional, né? Você tem as metas, você ganha mais. Então, isso dá um incentivo, né? A questão do salarial e é uma questão de premiação. Então, ele criou também a questão da premiação, né? Para aqueles funcionários que produzissem mais, né? Além do tempo de trabalho. Então, criava naquela questão, começou a questão da hora extra, né? Então, se o funcionário trabalhasse mais, além do período, ele ia ganhar um adicional pelo aquele tempo que ele estava passando a mais na organização. Então, isso modificou, né? Taylor, através disso, ele buscava, né, agradar tanto empresários como a questão do operário, né? Taylor, pessoal, ele foi um gênio na época porque ele tentou resolver um problema que até então era essencial. Qual era o problema essencial? Que era aumentar a produtividade, aumentar a eficiência da produção, aliado à satisfação do trabalhador. Esse é um problema central que vai permear todas, a gente vai ver que esse é um problema central que vai permear todas as teorias administrativas. E é um desafio para todas as empresas aumentar a produtividade, gerar mais lucratividade, mas levando em consideração a satisfação do trabalhador, né? Taylor se preocupou com isso. A gente vai ver que a gente tem algumas críticas à teoria, algumas não, a gente tem várias críticas à teoria da administração científica, mas o que ele buscou foi fundamental, tá certo? Depois a gente pode debater, né, o que vocês acham sobre a teoria da administração científica, né? Depois que eu estou apresentando os pontos positivos, depois eu vou apresentar os negativos.
Então, passando aqui. Então, toda essa a teoria da administração científica, a decorrência dela é a teoria também do homo economicus, ou homem econômico, né? Se a gente traduzir para o português. Qual é a teoria do homem econômico? Ela diz que toda pessoa é influenciada exclusivamente por recompensas salariais, econômicas e materiais. Então, a base para essa teoria foi a política de incentivos salariais e o conceito que todo homem ele é econômico. Ou seja, eu só trabalho, né? O trabalho eu só sou influenciado, eu só estou trabalhando pela questão do salário. Então, essa recompensa salarial, elas influenciam diretamente do trabalho. E aí, minha gente, eu pergunto a vocês, o que vocês acham dessa teoria do homem econômico? Vocês concordam ou não? O que vocês têm a dizer? O que vocês acham sobre essa teoria do homem econômico que diz que toda pessoa é concebida como influenciada exclusivamente por recompensas salariais, econômicas e materiais? O que vocês acham? Acho que depende. Tem pessoas que só trabalham para receber dinheiro, mas tem pessoas que trabalham porque amam o que faz. Aí, às vezes, elas gostam de se esforçar para ter aquele prazer de bem, não somente do dinheiro no final do mês. É isso aí que o Miguel falou mesmo. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Lu? Então, você concorda? Acho que não. E aí, minha Eu gente? acho que assim. Tá me escutando? Tá saindo? Tô. som? Tô te escutando. Eu acho que assim, todo mundo, quando vai começar um trabalho, pode não começar a ganhar isso, mas depois vai vir o dinheiro como consequência do que você fez. Até porque são poucas pessoas que trabalham de graça. Ó, no meu caso, eu gravo vídeos, eu não estou ganhando nada ainda, mas futuramente, como consequência, com certeza, se Deus quiser, vai vir um salário. Então, qualquer trabalho que você faça, de alguma forma, vai vir um salário para você, vai vir dinheiro. Porque o dinheiro é a consequência do trabalho. Meu ponto de vista. Então, você executa em um primeiro momento o trabalho porque você gosta de fazer aquilo, mas visando no futuro receber alguma remuneração financeira, né? Alguma remuneração econômica com aquilo futuramente, né? Então, querendo ou não, ainda você é influenciado por uma questão salarial, né? Querendo ou não, ainda tem. O grande problema dessa teoria que eu vejo é quando ele coloca essa palavra exclusivamente. Eu acho que o grande problema nessa teoria do homo econômicos é dizer que toda pessoa é concebida como influenciada exclusivamente, porque essa palavra exclusivamente, ela meio que generaliza e diz que é só por aquilo. Então, o funcionário ele só trabalha pelo, né? Só trabalha pelo salário. Como o Miguel Lucas disse, eu também concordo. Tem várias pessoas que realmente só trabalham pelo salário. Minha gente, isso é triste. Pensa aí, você trabalhar em um emprego que você trabalha de segunda a sexta, ou muitas vezes de segunda a sábado, trabalhe de 8 até 6 horas da noite, ou de 7 até as 5, ou de 7. Geralmente o horário comercial é de 8 até as 6. Aí você trabalha o horário, né? Aquele funcionário que cumpre horário, né? Chega às 8, faz o trabalho e sai às 8, às 6 em ponto, e trabalha só pela questão do salário, e tá ali só pelo dinheiro mesmo. Minha gente, não existe coisa pior, não. Não existe coisa pior. Porque você tá ali só trabalhando para estar ganhando salário. Então, Às vezes também, Pedro, as pessoas começam a trabalhar só pelo dinheiro, só que com o decorrer do tempo, às vezes começa a gostar também da profissão, às vezes. sim, sim, Começou a lógico. trabalhar só por causa do dinheiro. Sim. Aí, às vezes, começa a Gostar por gostar livre daquilo. pressão. Literalmente isso, gostar por livre e espontânea pressão.
É, porque às vezes a pessoa é cobrada, né? Porque a pessoa vai fazer só o que mandam. Tipo, ela não é proativa. Ela não desenvolve nada no trabalho e ela vai perder o lugar dela logo mais. Então, tipo, ela tem que se esforçar. Exatamente. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, você até, em um primeiro... Não vamos ser hipócritas, né? Eu não sou hipócrita e dizer, ninguém trabalha de graça, minha gente. Nem o relógio trabalha de graça. Meu relógio aqui, ele é movido a bateria, ele só está aqui com 5%. Daqui a pouco eu já vou ter que carregar ele, porque senão ele vai descarregar. Igual o celular também. O celular a gente não carrega todo dia, né? A gente tem nada trabalha de graça, até o relógio precisa de bateria, tá certo? A gente não pode ser hipócrita ao ponto de dizer que a gente trabalha por amor. Não existe isso. Todos nós esperamos uma recompensa material econômica, porque sem dinheiro, sem essa recompensa econômica, a gente não consegue sobreviver, né? A gente precisa de dinheiro para sobreviver. Mas o trabalho, você só trabalhar por aquilo, não existe isso. É como, acho que foi o Gustavo, não sei quem foi que, eu não vi quem foi que falou, né? Que em um primeiro momento você vai pelo dinheiro, mas depois você passa a gostar. Eu concordo, né? Você tem muita gente que começou a executar o trabalho e não gostava e depois se apaixona e isso vai gostando do trabalho. Então, meio que você está gostando do trabalho, você gosta, né, de executar aquela função, mas você só executar um trabalho todo dia, estando ali só pelo salário, gente, não existe coisa pior. Então, o trabalho ele tem que oferecer uma coisa além do trabalho, além da recompensa financeira. Você tem que procurar um trabalho que você realmente goste de fazer, que aquilo lhe traga felicidade, né? Que aquilo complete. Por mais que seja simples o trabalho. Eu não estou dizendo que uma pessoa que é vendedor não seja feliz, né? Tem muitas pessoas que amam ser vendedoras e aquela profissão, aquele trabalho lhe completa, né? Lhe complementa e aquilo ali faz bem para você, independente da função, independente do trabalho que você está realizando, aquela função tem que lhe preencher, né? Tem que você sentir vontade de fazer aquilo, porque se você só visar o salário no fim do mês, minha gente, não existe coisa pior, tá certo? Voltando naquilo que o Gustavo falou, às vezes a pessoa gosta mais do trabalho, às vezes com a mudança de gerência, com a nova administração, às vezes quem está administrando, os patrões influenciando mais quem trabalha, eu acho que faz às vezes gostar mais, faz criar um gosto pelo trabalho. Certeza, né? A gente vai ver depois esse é o ponto central da a teoria clássica de Fayol, né? Ele vai dizer exatamente buscar isso, dizer isso, né? Que é tarefa do administrador fazer todos os elementos para que o operário, né, o funcionário, se sinta melhor, se sinta mais motivado, né, se sinta, como é que posso dizer? Se sinta mais motivado mesmo a realizar um trabalho de uma forma melhor. Falando Nossa, ali, mas se você pensar bem, todo mundo é motivado por alguma coisa para fazer alguma coisa, entendeu? Tipo, muita gente trabalha com o que não gosta, mas a recompensa é, tipo, prover o alimento para sua casa e para sua família, entendeu? Tipo assim, mesmo que não gosta, mas faz motivado por alguma coisa. todo mundo vai ser motivado por algumas coisas. Algumas pessoas por recompensas salariais, outras pela questão da autoestima em si, porque gosta de fazer aquele trabalho, né? Como você citou lá no chat, né? Que muitas pessoas trabalham voluntariamente, né? Fazendo alguma tarefa e faz aquilo porque gosta, né? Porque realmente aquilo faz bem, né? Então, essa questão do homem, essa teoria do homem econômico, né? Algumas pessoas defendem, mas eu critico, tá certo? Eu acho que o grande problema dela está nessa palavra exclusivamente, né? Dizer que é só pela questão do salário. A gente sabe que tem essa questão, mas não é só isso, tá certo? Então, é essa crítica que eu coloco dentro dessa teoria do homem econômico. Então, seguindo,
nós temos as questões, as condições ambientais do trabalho. A administração científica, ela verificou que a eficiência, ela depende, além da racionalização do trabalho, das condições do trabalho em si. Então, a questão do conforto e a produtividade, elas andam de mãos dadas. Então, o conforto do operário e a melhoria do ambiente físico são valorizados para a melhoria da eficiência e não pela questão do merecimento. Então, pessoal, Taylor também verificou que não bastava só aumentar, ver a questão do trabalhador em si, a questão dos tempos e movimentos, né, da forma que o trabalhador executava o trabalho, mas também tinha que ser feito uma mudança no ambiente, então tem que adequar a questão dos instrumentos, das ferramentas, o arranjo físico das máquinas, então como as máquinas estavam dispostas, questão da ventilação, né, da iluminação, então ambientes mais claros geram uma produtividade maior, a questão dos ruídos externos, né, que até eu aqui, né, enfrento vários ruídos externos, né, quando as galinhas estão começando a fazer barulho, meio que atrapalha, né, meu trabalho. Enfim, né, tudo isso influencia na questão da produtividade, né, e o conforto do trabalhador. Outro aspecto central é a questão da padronização, né? E isso influi também uma questão de qualidade, né? Cada produto sai de uma forma padrão, né? Não tem diferença entre os produtos. Então, a racionalização do trabalho se preocupou também com a questão da padronização dos métodos de trabalho e padronização também das máquinas e ferramentas. A padronização, ela reduz a variabilidade do processo produtivo, ou seja, o que seria essa variabilidade? Aquela mudança, né? Aquela variação do processo produtivo em si. Junto com a especialização do operário, né? A especialização do operário, no caso, é a divisão do trabalho, né? A divisão das tarefas que cada operário faz. A padronização também foi responsável pelo conceito da linha de montagem. Então, a linha de montagem seria aquela esteira, né? Onde as peças vão passando, né? O produto vai passando e o operário vai modificando, né? Vai apertando os parafusos, né? Nas grandes, né? Nas montadoras, a gente vai depois ver o modelo de Ford, né? Ford foi um primeiro que desenvolveu essa questão da linha de montagem. Em vez de você fazer um carro todinho, um de cada vez, você ia fazendo o carro aos poucos, né? Iam colocando primeiro o chassi, depois o motor, depois as rodas, né? Depois os bancos, enfim, né? E é uma linha de montagem, né? Vai passando, e aí cada peça, né? Cada operário era responsável por colocar uma peça, né, do carro. E outro aspecto importante é a figura da supervisão, né? Da supervisão funcional. Então, mesmo com a racionalização do trabalho, a supervisão era necessária para que por isso acreditar na questão da vadiagem dos operários, ou seja, o que é vadiagem? Aqueles operários que ficam de corpo mole, né? Que fica fingindo, né? No tempo moderno, né? Hoje em dia, a gente tem aqueles operários que ficam no Instagram, né? Que ficam no WhatsApp, que ficam no Facebook, né? Isso era, minha gente, isso é desde o tempo de Taylor, né? Antigamente era o funcionário que parava para fumar um cigarro, né? Que parava para ficar conversando, né? E isso é até hoje, né? Então, Taylor também acreditava na questão da não capacidade de pensar dos operários, né? Então, era necessário uma figura de uma pessoa que estivesse lá para supervisionar o trabalho. Lá no filme Tempos Modernos, você vê bem claro essa figura da supervisão funcional. Você consegue visualizar aquela pessoa lá que fica vendo, né, as pessoas apertando os parafusos. Então, você tem uma pessoa lá que fica só verificando se os operários estão, né, fazendo o trabalho, e se eles estão fazendo qualquer coisa errada, ele coloca lá para ele fazer, voltar ao trabalho normal. Então,
Minha gente, se vocês tiverem tempo, assiste o filme Tempos Modernos, porque tudo que eu falei aqui vocês vão conseguir visualizar lá. Então, era necessário existir um supervisor para cada área de especialização do trabalho. E aí, existe uma crítica, né, e muito ferrenha, é a questão de que um operário possui mais de um supervisor. Então, como a ideia de Taylor era que era necessário ter um supervisor para cada tarefa, então poderia gerar, por exemplo, um supervisor dizer uma coisa e outro dizer outra. E isso, pessoal, vai gerar uma crítica muito grande no futuro e que vai ser alvo também de outras teorias, que vai dizer que um funcionário deve se reportar apenas a uma única pessoa, né? E isso é bíblico, né? Na Bíblia diz, né, que você não pode servir a dois senhores, né? Ou você vai agradar um ou você vai desagradar o outro, né? Você não pode servir a dois senhores. Então, como é que você vai, de repente, se vai ter duas pessoas a quem se reportar? Então, uma pessoa diz para você fazer uma coisa e outra pessoa e outro supervisor diz para fazer outra. Aí você o funcionário vai obedecer a quem? Se ambos têm a mesma autoridade, se ambos têm o mesmo cargo. Então, a quem que eu obedeço? O funcionário vai ficar doido. Aí não vai saber a quem se reportar. Então, existe uma crítica muito grande nessa questão, né, de ter mais um supervisor. E aí, a gente vai para a questão das críticas, né, da apreciação crítica à teoria da administração científica. Então, quais são as principais críticas à administração científica? A crítica mais ferrenha é a questão do mecanicismo, ou seja, aquele trabalho extremamente mecânico, né? O filme Charlie Chaplin, né? O filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, ele é uma crítica ferrenha a isso, né? O fato lá do funcionário, né? Do Charlie Chaplin sair lá do trabalho com o mesmo movimento, né? De apertar os parafusos, mostra que você, se executar uma tarefa, né? Torna-se o trabalho mecânico, enfadonho, né? E muito cansativo, porque o funcionário só faz aquilo. Então, essa questão do mecanicismo é uma crítica muito grande à teoria da administração científica. E não pense, pessoal, que porque isso foi retratado lá em 1900 e bolinhas por Charlie Chaplin, que isso não acontece hoje. Como eu falei, a administração científica é a teoria mais utilizada até hoje, tá certo? Se você for olhar para as grandes fábricas, as grandes indústrias, é praticamente a mesma coisa que Taylor fez há uns 2 séculos atrás. Você tem a linha de montagem, os funcionários trabalham especializados, então cada funcionário trabalha a mesma coisa, só que quando um dia a gente for se a gente chegar aí para a fábrica da Cajuína, vocês vão ver muito bem isso, né? Cada funcionário tem as esteiras da produção, cada funcionário faz uma tarefa e de vez em quando eles vão rotacionando, né? Um funcionário troca as tarefas justamente para não ter, né, esse desgaste, essa questão da mecanicidade. Você tem uma super especialização do operário, né? Então, o funcionário só faz aquele movimento. Então, por ele só fazer aquilo, meio que ele não vê o trabalho como um todo. Então, essa super especialização do operário, ele é uma coisa bastante ruim para a organização, porque o funcionário acaba vendo que só o que ele faz é importante dentro da organização. Então, só aquela peça é importante. E a gente vai ver que o todo é importante, né? Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês o conceito de sinergia, né? Que o todo é maior do que a soma das partes, né? Eu acho que eu cheguei a comentar esse conceito de sinergia. E aí nós temos uma visão microscópica do homem, né? Através da teoria do homem econômico, né? Que diz que o homem é só motivado por incentivos salariais. Então é uma visão míope, né? Uma visão muito simplificada do homem, dizer que o homem é só motivado por recompensas materiais, né? Salariais. Aí nós temos outra crítica ferrenha, que embora o nome da teoria seja administração científica, nós não temos comprovação científica da teoria. Então, Taylor batizou de administração científica por ter a questão dos tempos e movimentos, mas até hoje não existe comprovação científica
de que os métodos e técnicas elaborados por Taylor realmente funcionam, tá certo? Não existe comprovação científica da teoria da administração científica. Então, é meio que, né, funciona, né? A gente vê que realmente, na prática, aumentou a produtividade, né, em tantos por cento a mais. Realmente, muitos princípios de Taylor são praticados até hoje, mas você não tem a comprovação científica de que realmente aquilo induz. E a gente vai ver outras teorias da administração que realmente aumentaram a produtividade e melhoraram a questão da eficiência do trabalhador. Nós tivemos, Taylor também teve uma limitação na questão do campo de aplicação, então Taylor só estudou praticamente a teoria da administração científica em fábricas. Então a teoria é meio que ela só funciona para a fábrica. Mas a gente vai ver depois que a teoria da administração científica ela pode ser aplicada não só em fábricas, mas também em qualquer tipo de organização, né? Então, os princípios da administração científica meio que eles são universais, né? Mas a gente, dentro de como a teoria foi criada, a gente tem essa limitação, né, no campo em que a teoria ela foi experimentada. E aí, Taylor ele adotou uma questão, uma abordagem mais prescritiva, né, e normativa, né? Então, dizer realmente você vai fazer isso, isso, isso e aquilo, né? Então, dizer, não ouvir o funcionário. Às vezes, o funcionário ele sabe uma forma melhor como executar o trabalho. Então, dizer como é que ele vai fazer aquilo ali, acaba que você engessa e às vezes torna o trabalho até mais enfadonho e até mais difícil do que mesmo a maneira como o funcionário às vezes já está acostumado e às vezes já sabe como executar o trabalho. Então, essa abordagem um pouco mais prescritiva torna o sistema e o trabalho mais mecânico, né, mais fechado. Aí nós temos a questão do mecanicismo, né, da administração científica. Então, a administração científica ela restringia-se à questão das tarefas executadas, enfatizava a eficiência da produção e a ausência de desperdício, deu pouca importância ao elemento humano dentro das empresas. Os operários eram vistos como instrumentos passivos, né, sem iniciativa, né? Os operários eram tidos como praticamente como máquinas, né, pela teoria da administração científica. E aí nós temos a questão da superposição, né, do homem econômico, que era só considerava os aspectos salariais, né, não considerava os aspectos motivacionais. A gente tem uma desumanização, né, do trabalho industrial, então os humanos as pessoas meio que foram consideradas como máquinas. Isso é tanto que hoje em dia, praticamente nas fábricas, houve uma evolução da tecnologia. Hoje você praticamente não vê mais pessoas fazendo tarefas básicas nas fábricas. Hoje em dia você vê uma substituição das pessoas por robôs, né? Mais pela essa questão da mecanização em si. As pessoas, elas nas fábricas, elas atuam mais, né, como uma supervisão, né, das máquinas, a questão de programação, enfim. E aí, né, surge essa questão, né, da teoria da máquina. E aí, essa questão, né, outra crítica, a questão da super especialização do operário, né? Você tá cortando bastante a voz. Tá cortando. É só a Paula que tá sentindo ou todos estão tendo essa mesma impressão? Aqui também tá travando. É minha internet. Deixa eu Fica tentar em ir pra silêncio, outra. aí depois volta de boa, aí depois corta e fica em silêncio, aí volta. Deixa eu tentar ir mais para perto do roteador. Melhorou? Tá de Tipo, boa agora. não fica voz de robô. É porque você tá falando, aí para, aí volta. Entende? Não fica voz de robô. Fica em silêncio, aí depois volta de novo, do nada. Entendi. Tá já terminando. Vamos ver se eu consigo terminar aqui o slide. Então, aqui, nós temos a questão da superespecialização do operário, que eu já tinha falado, né? Então, fatores vistos como violadores da dignidade humana. Ou seja, o operário, ele
não aprendia a questão do trabalho como um todo. Então, o fato dele só apertar aquele parafuso, só fazer aquela tarefa, ele não aprendia o trabalho. Então, ele praticamente ele era visto como uma máquina, né? Ele não estava ali para aprender o trabalho, ele não estava crescendo com aquela organização, com aquele trabalho que ele fazia. E a questão da atribuição de tarefas simples, né, fazia com que o operário tivesse movimentos repetitivos. E aí ia gerar, né, aquela lesão por esforço repetitivo, né, a LE e outras doenças, né, na execução do trabalho. E aí nós temos a questão da visão micro. Aqui ele está pegando cada ponto e ele está falando mais, né? A questão da visão microscópica do homem, né? Que a administração científica individualiza cada operário em termos de suas relações com as máquinas e não com os operários, né? Os operários eram vistos como acessórios das máquinas, ignorava o aspecto social humano. Tinha a questão da concepção negativista do homem, né? Visto que o homem era preguiçoso, né? Ineficiente. A questão da ausência de comprovação científica, né? A administração científica, ela, que eu já falei, né? Só repetindo. Pretende criar uma ciência sem comprovar cientificamente seus princípios, né? Baseia os estudos dos tempos e movimentos, que analise o como e não o porquê, né? Explicar o porquê da ação dos operários. Então, meio que essa teoria da administração científica, ela não tem comprovação científica, tá certo? Então, meio que ela só analisava como as coisas eram feitas, não o porquê daquelas coisas serem feitas daquela forma, né? Por que que o fazer, né, estudar o tempo do operário vai gerar mais eficiência? Então, ele não se preocupou com essa questão de explicar o porquê. Limitação do campo de aplicação, eu já falei, né, que a administração ela reduziu apenas os problemas do chão de fábrica, né, não considerou as demais áreas da organização, né, como a finanças, a área comercial e nem outras funções administrativas, nem outras empresas, né. Então, meio que você tem uma limitação do campo experimental da teoria em si. Nós temos a questão da abordagem prescritiva e normativa no sistema fechado, né? Então, nós temos uma preocupação em prescrever a questão das normas, né? A organização era vista como um ambiente fechado. E é isso, né? A questão que a administração científica, apesar das críticas, ela foi pioneira, né? Ela criou uma nova estrutura organizacional. Apesar de todas essas críticas, a partir dessa teoria que a escola, né, inicia uma luta pela produtividade e se inicia os estudos da administração, né? Ele teve forte influência no século XX, né,